Olá, estamos aqui iniciando a live Ansiedade e Medicação, uma live riquíssima que eu convidei o Dr. Pablo Vinícius para falar a respeito. Fiz aqui já várias anotações, recebi aqui várias perguntas a respeito do que é a medicação. Deixa eu falar, já vou pedir até para vocês convidarem outras pessoas para participar desse momento. Deixa eu até aqui aproveitar enquanto vocês estão entrando e convidar outras pessoas também para participar dessa live que vai ser top. Um assunto que eu percebo que... Ok, boa noite, Rose. Então vamos lá, gente, vão chegando. Aproveitem para convidar outras pessoas para participar dessa live. De repente, aí, pessoas que você percebe que estão tendo alguns sintomas de ansiedade, como dor no peito, irritabilidade, insônia, estão tendo dificuldade de muitas vezes da respiração, ou que estão muito agitadas, com muita preocupação, com muito medo. Esse é o momento de convidar essas pessoas para participar desse momento, para a gente poder esclarecer sobre o que é ansiedade, sobre medicação, né? Como que a gente faz para trabalhar em relação a isso, que efeitos a medicação tem de fato na ansiedade, só medicar é o suficiente, que tipos de medicações podem influenciar. Então foi legal assim, a gente estar com várias perguntas muito boas, né? Como controlar a ansiedade, sobre as dores físicas, a insônia. Então assim, a gente está com muita informação e é legal também que vocês participem desse momento para que a gente possa informar o maior número de informações importantes que podem de fato ajudar vocês. Tenho ficado bastante preocupada com o número de pessoas que estão ansiosas, sofrendo demais. Então eu até pedi para o Dr. Pablo para a gente conversar a respeito, até para vocês entenderem um pouco, né, o que é ansiedade, quando procurar de repente um psiquiatra para se medicar, né? Que momento de repente procurar psicoterapia, porque eu tenho percebido que os meus seguidores, os comentários que eu tenho visto, as pessoas perdidas sem saber o que fazer para lidar com os sintomas, para lidar com a ansiedade, e é ruim isso, porque se você não tem conhecimento, se você não tem informação, você não consegue modificar essa realidade e pode realmente trazer grandes prejuízos, né? Boa noite. Então a gente está aqui dando um tempinho para as pessoas poderem chegar, para que possam realmente aproveitar bastante. Então eu quero aproveitar para me apresentar, porque eu tenho essa mania de já ir conversando, como se todo mundo já me conhecesse. Então eu sou Simone Arruda, sou psicóloga há mais de 14 anos e eu ajudo muito as pessoas a lidarem com os desafios do cotidiano. A Rose aqui está falando, ansiedade é uma coisa muito ruim. E olha só que interessante. Hoje é um dia também que eu atendo, então por isso que eu marco a live sempre às 21h15, porque eu termino meu último atendimento, tem uma sobrinha aí para eu me preparar para a live. E eu estava conversando com uma cliente que ela veio por demanda de ansiedade, diversas mudanças, muito medo, achando que não ia dar conta de lidar com os desafios. E eu gostei muito dessa sessão, porque ela estava relatando o quanto que ela está mais confiante hoje, o quanto que mesmo na imprevisibilidade, mesmo não tendo certeza em relação ao futuro, ela está conseguindo lidar com essas incertezas e o quanto que isso tem diminuído e tem evitado a ansiedade, né? Que bom! Ótimo, Noeli. Então é isso mesmo que essa é a minha ideia, poder ajudar de fato as pessoas nesse momento, porque eu sei o quanto é terrível, o quanto que é doloroso e os prejuízos que se tem com a ansiedade, porque eu tenho. A ansiedade faz parte da minha estrutura de personalidade, então eu lido com ela já há muito tempo, porém, até eu descobrir como que eu tinha ansiedade, começa por aí, né? Que a gente nem sabe. Então, até eu descobrir que o que eu tinha era ansiedade e como tratar, nossa, eu tive muito prejuízo, e prejuízos hoje que eu lido com ele, né? Como gastrite nervosa. Hoje ela já não me ataca porque eu já sei como lidar, então tem várias estratégias, então hoje eu não sinto mais as dores terríveis da gastrite, mas eu senti muito. Eu tenho uma retificação na cervical por conta do excesso de tensão, retificação, assim, ela é reta, né? Ela tinha que ter uma curva.
Então eu lido com isso, né? Então já é uma consequência, então não tem mais muita coisa que eu fazer. Eu trabalho com relaxamento, várias coisas, mas ela tá aqui. Então, eu tenho que estar o tempo todo monitorando por conta do estado de tensão, porque a forma como eu penso, a minha personalidade influencia. Então, eu sei muito bem o quanto que é dolorido e eu realmente quero evitar que as pessoas tenham os mesmos sofrimentos que eu tive, trazendo caminhos mais rápidos e curtos, porque conhecimento, gente, conhecimento liberta, conhecimento é poder, sim, e a ideia é que vocês tenham mais informação para vocês aprenderem a lidar. Não sei mais o que eu faço. Ah, tenho depressão também, verdade, legal. Flávia, legal. Coisa de psicólogo é meio doido, acho legal essas coisas terríveis. Não, é legal assim, você ter falado para eu poder dizer que a ansiedade, a ansiedade também pode já ser um sintoma da depressão. Então tem pessoas que só desenvolvem ansiedade, tem pessoas que, por conta da depressão, a ansiedade está junto. Ela pode ser um sintoma, tá? Então, no meu caso, por exemplo, eu tinha, né? Eu tenho porque ela hoje é uma minha aliada muitas vezes, né? Então, bom, eu lembrei uma coisa, gente, ansiedade em si, ela não é ruim, tá? Ela é uma estratégia que nós temos para lidar com situações de riscos futuros. Então, é uma questão de sobrevivência, ela é uma genética, é da nossa genética. Então, ela veio como uma estratégia para lidar com situações de risco sobre o futuro. Então, os nossos ancestrais que tinham esse mecanismo foram os que sobreviveram. Então, nós estamos aqui por conta, uma das coisas é esse mecanismo de pensar em possíveis riscos e montar estratégias, plano A, plano B, porque se acontecer, eu já sei como lidar, tá? Então é diferente. A questão é, se você está desregulado, isso sim é que traz problema. Então o problema não é a ansiedade em si, porque ela nos níveis saudáveis, ela é fundamental para a nossa sobrevivência. Eu falo isso porque hoje, por conta da pandemia, por essa situação que a gente está passando, por eu ter a ansiedade em níveis controlados, ela me deixou um pouco mais preparada para as adversidades, porque aí eu montei o plano A, o plano B e o plano C. O plano A e B caiu e eu vivo do C. Então, isso foi positivo, que se eu tivesse totalmente relaxada, acreditando que tudo vai dar certo no passe de mágica, eu não tinha montado planos de caso desse errado, eu saberia o que fazer. Então, ela é importante. O que está acontecendo agora? Nós estamos numa situação de total imprevisibilidade e isso tá levando, deixa eu até ver aqui se o Pablo tá por aqui, que eu tô aqui só conversa com vocês, é que eu adoro, e é bom porque a gente vai informando, mas deixa eu ver se o Pablo tá por aqui, para que a gente possa chamá-lo também para o nosso bate-papo, porque a gente tem aí muitas informações para poder lidar. Deixa eu só a gente dar aqui uma olhada se eu chamo ele aqui por outro caminho para a gente saber o que a gente faz aqui, porque eu tenho algumas informações para passar para vocês e de repente a gente já adianta. Vamos lá, vamos ver onde você está. Né? Ele chamar aqui a doida, né? Que aí a gente já vai. Então, eu vou passando algumas informações enquanto ele vai entrando. Então, ok. Então, ansiedade é um estado de alerta. Por conta da imprevisibilidade que nós estamos sentindo hoje, por conta das incertezas, das inseguranças que temos em relação ao futuro, hoje, mais do que nunca, a gente nunca teve essa experiência como a gente está vivendo agora, e isso tem ativado a nossa ansiedade, mas em níveis alarmantes, levando a insônia, a depressão, a dor no peito, falta de ar. Tem pessoas que estão relatando também tremedeira, fraqueza, que é a fadiga. Só que tem um detalhe, gente, que eu acho que vocês não sabem disso. A ansiedade, ela não é uma entidade, porque parece, às vezes, que ela aparece do nada, sabe? Do tipo, eu tô aqui bem andando e de repente a ansiedade aparece. E não é dessa forma, é os nossos pensamentos, é o que eu interpreto em relação ao meu futuro é que ativa a ansiedade. Porque senão parece que é assim, igual essa minha cliente estava falando. Nossa, Simone, antes eu sentia uma angústia, então de repente eu estava trabalhando e eu começava a ficar angustiada e isso começava a me incomodar.
E aí parece que ela tá do nada, né? Eu tava bem na minha e de repente ela apareceu como uma entidade que baixou em mim. Só que não é assim que funciona. É se sem nós percebermos, nós ativamos. Ah, não, não, já tô aqui, já tô ao vivo. 21h15, gente. Ele estava achando que era as 21h30, ele está ali tranquilo esperando dar um tempo, porque ele já está em casa, então logo ele aparece. Então a ansiedade ela é ativada pelos nossos pensamentos. De que forma? Que tipo de pensamento? As preocupações quando a gente começa a pensar no futuro, né? Tem muita gente relatando medo de morrer, o medo de ficar doente, o medo de ficar sem emprego, o medo de não dar conta, né, do que pode vir. Então, esse medo que nós temos, que é ativado por conta das nossas preocupações, que aí a gente ativa os piores medos nossos em relação ao futuro, isso ativa a ansiedade. Porque qual é a mensagem que você está mandando para o seu corpo, para o seu cérebro? Que você está em risco. Então, ele libera adrenalina para que a gente entre em ação. Porque já que eu estou em risco, então eu preciso me preparar. Porém, é um alarme falso, porque nada está acontecendo de fato, né? Porque é uma preocupação, mas a gente passa a viver como se estivesse acontecendo nesse exato momento. Só que é algo que pode acontecer como não pode. A gente acredita que vai acontecer, mas às vezes pode ou não pode. Mas aí o nosso corpo já está preparado para a ação. Só que a ação não vem. E você continua em estado de tensão constante. E esse estado de tensão constante, onde não tem uma quebra, porque o certo seria assim, ativar, você ficar preparado para atacar, para fugir, né? Ou ficar parado. Aí depois que passar desse momento, você relaxasse de novo. O problema é que isso não está acontecendo. Nós continuamos, hein? Vocês estão continuando em estado de tensão constante. Agora você imagina uma máquina de lavar que você deixa ligado 24 horas no primeiro dia, mais 24 horas no segundo, mais 24 horas no terceiro, sem parar, trabalhando direto. Vai pifar, começa a soltar um parafuso, começa a diminuir a velocidade, já não começa a bater direito a roupa. É a mesma coisa que tem acontecido quando a gente está no estado de tensão constante. Não para. E aí isso começa a trazer esses sintomas que vocês estão sentindo, né? Dores de cabeça, dificuldade de concentração, dores no corpo, né? Dores musculares. Aí quem tem já predisposição a alguma doença acaba desenvolvendo também. Então é importante que você aprenda a desativar isso. Que essa é até a ideia que eu estou desenvolvendo com o meu grupo de desafios vencendo a ansiedade na quarentena. Eu separei 21 atividades para ensinar cada participante do grupo a lidar e controlar a ansiedade. Então, assim, é um processo, tá, gente? Porque às vezes o pessoal tem mandado mensagem para mim dizendo o seguinte: Simone, me fala aí o que eu posso fazer agora para resolver. Não, gente, da mesma forma que vocês construíram esse estado que vocês estão hoje, precisa também um processo de desconstrução. Então, às vezes, eu sei que é natural a gente que tem muita ansiedade querer uma resposta única e uma coisa que resolva agora e que acabe de uma vez com isso. Eu entendo, porque realmente é desesperador. Porém, tem um passo a passo, tem que desenvolver algumas habilidades para vocês realmente conseguirem controlar a ansiedade de vez, né? Então, deixa enquanto o Pablo tá se arrumando, se preparando para vir, deixa eu ver o que vocês estão falando, né? Tenho labirintite, quando eu estou fico mais atacada, é normal, sim. As predisposições de doenças, de alguns sintomas, eles estão ativados. Tem gente que reclama também de muita enxaqueca, gastrite nervosa. Se você tiver, de repente, problemas na pele, ele também... Porque o que acontece? O corpo em constante tensão leva a estresse. E estresse, ele começa a falhar, porque o nosso corpo, ele o tempo todo está buscando equilíbrio, voltar ao equilíbrio. Quando ele tenta, ele é parceiro nosso, ele tenta voltar ao equilíbrio. Quando ele não consegue, aí ele começa a entregar as pontas, né? Então ele começa a como se fosse desistir, porque ele não consegue mais ter energia para manter o equilíbrio. Então por isso que às vezes tem sintomas que são específicos da ansiedade e tem sintomas que são desenvolvidos por conta do estresse, tá?
tem muitos espasmos musculares. Não sei se já aconteceu com vocês de ficar com a pálpebra tremendo também, ou às vezes uma visão turva, vendo estrelinhas, né? Isso também já é estresse, tá, gente? Dores no corpo está relacionada à ansiedade, sim, porque nós ficamos no estado de tensão constante e esse estado de tensão faz com que a gente tenha dores musculares. Mandíbula, tem gente às vezes que desenvolve ATM por conta disso, né? Muita dor que pode levar a enxaqueca também. Essa dor aqui na região do ombro, muito característico. Então, dores tipo pontadas no peito, é sinal, pode ser, né? Claro que nada, gente, evita uma análise médica, tá? Porque às vezes pode ser, mas às vezes pode ser outro tipo de doença. Tô vivendo, é terrível. A paralisia facial é causada pelo estresse? Pode ser, tá? Eu já tive clientes que tiveram um derrame, né? Por conta de excesso de estresse, né? Então, gente, você percebe que é muito preocupante isso, né? Deixa eu ver aqui. Chegou. Então, enquanto ele está entrando aqui, a gente vai conversando um pouco sobre... Deixa eu ver aqui. Oi, oi! Tudo bom? Tudo jóia. Eu falei, gente, ele recebeu uma emergência e saiu correndo para resolver. Eu acho que eu é que estou precisando de um tratamento psiquiátrico, né? Na minha cabeça eu tinha certeza que era 9h30. Eu estava aqui esperando. Porque eu acho que geralmente a gente faz as lives assim, né? 21h30, né? Mas aí eu criei essa mania de pegar cortado. Falei, nem 21, nem 21h30, 21h15, né? Aí tá ótimo. Foi bom até porque eu já fui adiantando aqui, falando sobre algumas coisas em relação à ansiedade, né? A gente tá aqui tiveram várias perguntas bem interessantes relacionadas à ansiedade, relacionadas à medicação. Então, eu fiquei muito feliz, até porque, assim, é realmente um tema que era exatamente o que as pessoas estão precisando, né? Então, para a gente já aproveitar o tempo, bom, primeiro eu quero agradecer muito, porque esse tema realmente é um tema que as pessoas estão precisando. Eu estou achando, desconfio que a gente vai precisar fazer uma outra live, né? Então, já estou te adiantando para você já ver a sua agenda, porque assim, a gente está com várias perguntas e a gente, como profissional da área de saúde mental, esclarecer a população é fundamental, né? Então, eu já estou aí, depois você me vê um horário aí para a gente fazer live 2. Mas aí se apresenta, Pablo, né, que eu já te conheço bastante, mas o pessoal, de repente, ainda não. Me fala um pouquinho do que você realiza, dos projetos, né? E eu gostaria que você também falasse o que é ansiedade, que você falou uma vez um conceito que eu achei bem bacana. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Desculpa novamente o atraso, eu estava aqui pronto, então assim, eu sou extremamente pontual na minha vida. Sim. Então o atraso para mim é uma coisa assim, difícil de lidar, né? Mas enfim, acontece. Meu nome é Pablo, eu sou médico, sou psiquiatra, sou neurocientista, porque na verdade estudo vários aspectos ligados ao cérebro. Sim. Então, medicina do sono, nutrição voltada ao cérebro, atividade física voltada ao cérebro, tudo aquilo que modula a atividade cerebral me interessa. Então, eu sou escritor, tenho 2 livros, um sobre depressão, outro sobre performance mental, Há uma luz no início do túnel, e o outro chama-se A Fórmula. Sou professor universitário, enfim, me dedico aí nos últimos anos a estimular a saúde mental das pessoas, a otimizar a saúde mental das pessoas, e isso tudo veio do incômodo que eu tive, eu sempre começo falando isso, como psiquiatra, 10 anos atrás, da gente medicar muitas pessoas, das pessoas buscarem muito nos medicamentos, talvez, a solução do seu sofrer, a solução das suas dores. Então, assim, eu via que os consultórios psiquiátricos estavam muito cheios, o meu consultório estava muito cheio de pessoas que estavam ali equivocadamente. Não deveriam estar ali. Deveriam estar fazendo atividade física, deveriam estar dormindo melhor, deveriam estar fazendo terapia, deveriam estar meditando. E, na verdade, elas estavam ali em busca, talvez, do caminho mais fácil, de um anestésico emocional, para aliviar a dor. Eu até entendo, eu até compreendo. Então, às vezes, as pessoas, de fato, estão sofrendo. De fato, elas têm uma dor.
De fato é ruim sentir aquilo. E às vezes as pessoas estão buscando no medicamento a solução para aquela dor, a solução para aquele sofrimento. Isso começou a me incomodar. Foi aí que eu comecei a estudar vários aspectos relacionados à saúde mental, que não necessariamente medicamentosa, né? Então, nasceu esse programa que eu tenho de saúde mental, de otimização de saúde mental. Ai, pois é, e eu achei até interessante justamente por isso, porque é um trabalho completo, né? Porque é bem isso, as pessoas buscam, de repente, uma coisa mais focada, ou só medicamento, ou só a terapia, mas esquece o ser humano como um todo, né? Então, é uma coisa que eu sempre, constantemente, tenho reforçado a importância da atividade física, da alimentação. Depois que o Pablo, ele tem o livro, né, A Fórmula, que trabalha-se, tem um trabalho bem bacana, que depois que eu li a respeito em relação à insônia, a importância do dormir, eu tenho reforçado, trabalhado fortemente com os meus clientes em relação a isso, porque faz diferença. Então eu gostei bastante. E me fala, o que é a ansiedade? A ansiedade, eu costumo dizer que é um fenômeno, primeiramente é um fenômeno normal. É um fenômeno maravilhoso, que inclusive, se a gente chegou até aqui, em 2020, foi fruto da ansiedade dos nossos ancestrais. Sim. Porque a ansiedade ela é um fenômeno biológico, corporal e mental e psicológico. Ela nos prepara para o enfrentamento do dia a dia. Ela te deixa atento, ela te deixa ligado, ela te deixa concentrado, ela aumenta a noradrenalina, ela aumenta a adrenalina, ela aumenta o cortisol. Então, na verdade, a ansiedade ela é uma resposta para o enfrentamento de alguma situação. A ansiedade ela não é um fenômeno de ação para que eu faça alguma coisa, ela é um fenômeno de reação. Tá. O que eu quero dizer com isso? Não é o problema da ansiedade quando ela passa a ser contínua o tempo inteiro. Como se eu estivesse reagindo a alguma ameaça o tempo todo. Boa. É aí que ela se torna problema. Então, como ela é um fenômeno de reação, ou seja, você está tranquilo, está todo mundo bem. Você ouve um barulho no quintal da sua casa. Alguém pulou um muro. Vai ficar ansioso. Essa ansiedade é em resposta ao risco. Será que é um ladrão? Quem será que entrou? Essa ansiedade vai te preparar. Seja para ir lá brigar com o ladrão, seja para sair correndo. Porque concorda que você estava num estágio de relaxamento? Sim. E nesse estado de relaxamento, sua musculatura está relaxada, seu cérebro está meio 50% funcionando, você está tranquilo. Como é que você vai sair correndo de um ladrão? Como é que você vai brigar com um ladrão? Aí entra a ansiedade, aumentando a sua frequência cardíaca, aumentando a sua frequência respiratória, preparando a sua musculatura para enfrentamento do problema. A ansiedade, então, é um fenômeno reacional. Ele não é um fenômeno para que a gente viva o tempo todo. Isso funcionou muito bem na selva. Tinha um leão, a gente enfrentava ou fugia. Tinha a praga, enfrentava ou fugia, ok? E aí vem vivendo, a sociedade moderna vem se construindo de uma tal forma que as pessoas estão praticamente com riscos iminentes o tempo inteiro. Sejam riscos reais, minha empresa está com dificuldade, meu filho está na UTI, eu estou com um problema no casamento, sejam riscos imaginários. Tudo isso é o leão, que está provocando uma ansiedade em você o tempo inteiro. Então é como se você tivesse o tempo inteiro preparada para algo. Isso é ansiedade patológica. Não é para vivermos como se alguma coisa fosse acontecer o tempo todo. Boa. Isso é para ser pontual. Então, é muito importante entender o fenômeno da ansiedade nesse contexto. Algo normal, algo extremamente importante para o ser humano. Se, por um lado, o excesso de ansiedade é patológico, por outro, a falta de ansiedade também é problemática. Exatamente. Existe uma curva muito legal do nível de ansiedade com produtividade. E é uma curva em U invertido. Ou seja, pouca ansiedade, a produtividade é baixa. Porque eu estou lento, eu estou devagar. Aí, olha que interessante, a ansiedade vai aumentando, a minha produtividade vai aumentando.
E existe um nível ótimo de ansiedade. À medida que essa ansiedade eleva-se mais ainda, aí a minha produtividade começa a cair novamente. Então, nos polos extremos, a minha produtividade está reduzida. Então, esse é o fenômeno básico da ansiedade. Excelente isso que você falou, que eu estava até falando pro pessoal, que a ansiedade, ela não é negativa, porque hoje a fala né, a ansiedade é ruim, eu tenho ansiedade como se fosse algo negativo ou se fosse algo externo a gente, do tipo, estava andando, de repente a ansiedade pregou em mim, né? Depois disso ela não quis mais sair, por isso que eu até quis que você explicasse em relação a isso, para vocês passarem a entender que isso faz parte da nossa genética. Então, é uma estratégia eficiente. Porém, como ele falou, as pressões externas, as pressões internas, e mais esse contexto que nós estamos passando, está deixando ela ativada além do necessário. Aí, já aproveitando uma das perguntas que foi me enviada. Quando que devemos iniciar a medicação? Em que fase da ansiedade? Né? Precisa sempre ser medicada? Depende? Eu costumo dizer que remédio psiquiátrico ele foi feito para tratar uma doença. Assim como qualquer remédio. Sim. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o seu nível de ansiedade, ele está normal ou ele está patológico? Porque nós só vamos prescrever medicamentos para quadros patológicos. Então, nós temos uma ansiedade normal e nós temos os transtornos de ansiedade. O mais comum hoje, chamado de transtorno de ansiedade generalizada. Isso é um diagnóstico. Isso significa que você perdeu o controle sobre sua ansiedade. Isso significa que o circuito cerebral responsável por ativar esse mecanismo está permanentemente ativado. Então você não consegue mais controlar. Você pode fazer o que você quiser. Respirar fundo, meditar, mas teu cérebro, ele perdeu o controle. É químico, é físico, é biológico. Nesses casos, sim, precisa medicar para voltar a equilibrar esse circuito cerebral. O remédio é algo químico que controla o químico. Agora, se você me perguntar, o que causou isso? Por que esse circuito disparou de repente? Aí são os fatores causadores. Então, eu costumo dizer que o remédio não é a cura. A cura é, o que me causou isso? Uma reflexão. Então, na verdade, eu costumo dizer que a cura tá muito mais na psicoterapia do que na psiquiatria. Porque o medicamento ele vai ser basicamente curativo quando o problema é genético. Aí, tudo bem, aí o remédio, eminentemente, é a parte principal. É aquela pessoa que chega pra gente e fala assim, doutor, eu tô muito ansioso. Meu Deus do céu, eu acordo ansioso, durmo ansioso. É sábado, é domingo, não tem mais dia, não tem mais férias. Ou seja, ele tá doente, né? Porque a ansiedade já tá o tempo inteiro. Aí você pergunta assim, como é que é a sua vida? Doutor, poxa, eu sou super bem resolvido, eu faço terapia há 5 anos, eu medito, tenho uma família legal, não tenho problema financeiro, eu não sei por que eu estou assim. Genética. Aí você pergunta, seu pai, sua mãe? Ih, doutor, é mesmo, meu pai, minha mãe. Começa aquela confusão de transtornos emocionais na família. E esses casos, sim, a medicação passa a ser o tratamento principal. Mas posso te garantir que essa é a menor parte dos pacientes. A maioria das pessoas estão com transtornos de ansiedade por causa do estilo de vida. Estão vivendo muito mal. E você percebeu assim, o aumento da procura? Que sintomas que geralmente estão aparecendo mais? A ansiedade, normalmente, a gente divide os sintomas da ansiedade em sintomas psíquicos e sintomas físicos. Eu olhei até as perguntas que você fez, as respostas que as pessoas deu no seu Instagram. E teve uma que respondeu assim, eu tô tendo dor de cabeça, alguma coisa assim. Ela falou de sintomas físicos. A gente costuma dizer o seguinte, que os primeiros sintomas da ansiedade, quando você está começando a ficar doente da ansiedade, eles são psíquicos. Aumento da irritabilidade o dia todo. Aumento da impulsividade o dia todo. Alguns ficam mais agressivos, têm uma dificuldade de controlar esses impulsos, digamos assim, mais primitivos. Desde o comer,
comem mais, tem dificuldade de controlar a sua agressividade, as suas palavras, os seus gestos, ou seja, as pessoas se tornam mais impulsivas no geral. Por isso que comem mais, por isso que engordam. Então isso é uma característica muito importante. O estado de tensão, elas não relaxam. Sim. E elas falam isso muito, falam assim, eu estou em casa, no sofá, assistindo televisão, quando eu vejo eu estou duro, eu estou tenso, estou cheio de nódulo. Por quê? É um estado de tensão contínuo, 24 horas. Então, assim, eu estou falando de sintomas psíquicos. Tensão, apreensão, como se algo fosse acontecer a qualquer momento, irritabilidade, impaciência, fadiga, sintomas psíquicos. À medida que você não intervém e essa ansiedade continua a aumentar, ela vai explodir. Sabe por quê? Porque a pressão tem que sair do nosso corpo. O nosso corpo, eu tenho um modelo que eu chamo de modelo de panela de pressão. Inclusive, eu até descrevo isso no meu livro. O modelo de panela de pressão significa que nós somos iguais a uma panela de pressão. E vai para o fogo. O que é ir para o fogo? É quando a gente acorda. Começar a viver, a temperatura começa a aumentar, ok? Aí essa temperatura vai aumentando. Chega um determinado momento do dia, por exemplo, às vezes você tem um problema muito grave naquele dia, opa, a pressão aumentou mais. E assim vai. Mais, menos. Mas a verdade é que nós temos uma válvula da panela de pressão. E nós temos as nossas válvulas. Exatamente para controlar essa pressão dentro da gente. Doutor Pablo, quais são as principais válvulas que nós temos? Duas. A boca, por isso que a terapia funciona. Então, quando eu falo, eu estou colocando para fora a minha atenção. E eu costumo dizer que a sociedade perdeu muito com essa correria que estamos vivendo, porque eu lembro quando eu era criança, eu ia para o Rio de Janeiro, passar férias, e o carioca tinha uma mania de chegar do trabalho, 5 horas da tarde, todo mundo ir para as calçadas, os pais, e ali eles ficavam conversando, e as crianças brincando, e aí ali na hora da novela, do jornal, sei lá, mais ou menos, eles entravam. Aquilo era terapêutico. Aquilo protegia as pessoas, porque provavelmente ali, sabe o que elas estavam fazendo? Falando do trabalho, falando do chefe, falando da mulher, falando de não sei quem. Aquilo era legal. Então você vê que a gente não tem mais momento disso. A nossa boca está fechada. E a outra via seria a atividade física. Uma via importantíssima de escape. O que está acontecendo com as pessoas? Assim como a panela de pressão, as válvulas estão entupidas. O que acontece com a panela de pressão quando a pressão aumenta ali, a válvula está entupida? A pressão deixou de existir? Deixou de aumentar? Vai chegar uma hora que vai o quê? Explodir. Então não é porque você não está eliminando a pressão gerada no dia a dia que ela deixou de existir, ela está aí. E se você não eliminar, ela vai explodir. Doutor Pablo, e o que é o explodir? Os sintomas físicos. Perfeito. Os sintomas físicos nada mais são do que a explosão da ansiedade pelo seu corpo. É ela saindo, porque ela tem que sair. E aí vai vir diarreia em um, problema de pele em outro, queda de cabelo, dor aqui, dor de cabeça, não sei o que lá. Aí os sintomas são os mais variados possíveis. Então, a ansiedade começa com sintomas psíquicos, irritabilidade, cansaço, fadiga, impulsividade, tensão, e passa, dependendo da gravidade, aos sintomas físicos. Isso aí que você está falando é excelente, que aí, gente, eu quero reforçar que não adianta vocês quererem tratar os sintomas, porque como eu colocou ali, sintoma já é a consequência, já é o aviso que o negócio está pifando, que vai explodir, e aliás, que já está explodindo. Porque eu recebo bastante pessoas querendo entender, esse sintoma é da ansiedade, e esse aqui também é ansiedade. Ok, entender isso, só que isso não vai fazer com que vocês tenham menos ansiedade ou que vocês tenham controle sobre essa ansiedade. O que ele está trazendo aqui é riquíssimo para que vocês deixem de focar
no tratamento da ansiedade, comece a focar no que está ativando essa ansiedade. Saibam que são vocês, aliás, somos nós, é que ativamos a nossa ansiedade. Até pelo exemplo que ele colocou quando a gente está quieto assistindo lá uma televisão e de repente ouve um barulho. Então, automaticamente, quando a gente ouve ou vê alguma coisa, algo em nós é disparado. A gente interpreta a situação, imagina que pode ser algo e a partir disso a ansiedade ela acontece. Deveria voltar, se não volta, aí esse estado de panela de pressão. Então, pessoas têm que trabalhar o que vocês estão fazendo para ativar. Então, como ele colocou, psicoterapia é importante nesse momento, porque vocês precisam entender os gatilhos que vocês estão, como que funciona, é possível, a ansiedade tem tratamento, e atividade física, sim. Então, a atividade física hoje, ele já deixou de ser algo de estética, para emagrecimento, não é isso, ele é um tratamento constante para você ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais saudável. Eu mesmo, hoje, eu aumentei um pouco mais a minha intensidade em termos de atividade física, justamente por conta da correria, com toda essa mudança da pandemia, a quantidade de atendimentos aumentaram, novos desafios foram aparecendo, então eu incluí mais atividade física, uma caminhada, antes eu fazia 3 vezes, hoje eu estou fazendo no mínimo 5 vezes, como uma forma de tratamento. Eu até quero pedir... A pressão aumentou, você aumentou a saída dela. Exatamente. E aí eu até gostaria que você falasse, porque você tem um livro, A Fórmula, que você fala bastante sobre esses vários aspectos, alimentação também, atividade física e o sono, porque uma das coisas que mais é prejudicado é o sono, que eu tenho ouvido falar muito, as pessoas falam, eu tô com insônia, eu não consigo dormir, né, a hora de dormir é a hora do pesadelo, né, então eu gostaria até que você falasse um pouco sobre isso. Inclusive ontem eu dei uma live só sobre sono. Eu tenho nesse projeto, né? Toda segunda-feira eu tenho esse projeto chamado No Divã, onde eu sempre trago um caso clínico, em cima do caso clínico a gente teoriza, né, aquele problema ali. E as pessoas se identificam muito e tal. E ontem foi sobre sono, sobre insônia. E eu disse o seguinte, que muito do que as pessoas estão falando que é insônia, não é a doença insônia. É simplesmente um sintoma de um dia mal vivido. Eu costumo dizer que uma noite mal dormida é um dia mal vivido. E um dia mal vivido é uma noite mal dormida. Porque o dia, ele não é separado da noite. Não é assim, 18 horas acabou meu dia e começou minha noite, como se fosse uma chavezinha no cérebro. Isso mesmo. Todo o seu dia, ele vai reverberar na sua noite. Toda a sua noite vai desembocar no seu dia. Então, na verdade, nós temos um contínuo entre dia e noite. Uma coisa é causa da outra e consequência da outra. Então, assim, se você tem um dia muito ansioso, se o seu cérebro não para, se você está hiperalerta, hiperativo, você não vai dormir. E aí não é a doença insônia. E aí essa dificuldade de dormir passa a ser um sintoma desse dia ansioso. Então, diante de uma queixa de dificuldade de dormir, tem duas coisas. Ou é a doença insônia, ou ela é um sintoma de algum problema. A depressão mesmo tira muito sono. Quantos depressivos passam a noite inteira acordados? Os ansiosos têm uma dificuldade enorme de dormir, porque eles vão deitar e a cabeça não para na hora de botar a cabeça no travesseiro. Tanto que fala que é a hora do pesadelo, né? Porque assim, não tem mais nada para vocês fazer. É você e seus pensamentos deitados ali naquela cama. E aí, quando esses pacientes falam para mim, eu falo a mesma coisa. Eu falo assim, a sua briga não é contra a insônia. A sua briga é contra a causa dela. Então esquece a sua dificuldade de dormir. Não fica pensando na sua dificuldade de dormir. Tente achar a resposta. Por que eu não estou dormindo? É por ansiedade? Aí o seu inimigo passa a ser ansiedade. Quando você começar a melhorar a sua ansiedade, seu sono vai voltar ao normal. Sim. A sua dificuldade de dormir está relacionada aos seus hábitos noturnos, que hoje é a segunda maior causa de insônia. A primeira é a ansiedade, a segunda são os hábitos noturnos. O que eu chamo de hábito noturno? Sim. Quando a pessoa chega para mim e fala assim, me procura no consultório, eu falo, pois não, o que eu posso ajudar?
Ai, doutor, tô com insônia. Tô com insônia, não durmo de jeito nenhum, vim aqui porque eu não aguento mais, já tem 2 meses que eu não prego o olho e tal e tal. A minha primeira pergunta é, vem cá, o que você faz antes de dormir? Qual que é a sua rotina? Como assim? Ali, 2 horas antes de dormir, o que você faz? Ah, doutor, eu chego em casa do trabalho, da faculdade, sei lá, da escola, aí vou ler um pouco, vou estudar e tal, aí eu vou jantar, tomo um banho, aí eu vou, pego o computador, o celular, vejo ali minhas mensagens, Facebook, Instagram, respondo o e-mail do chefe, sei o quê, pipi, popó, escovo o dente e vou dormir. Aí eu falei assim, você não tem insônia, você tem um mau hábito noturno, porque Olha a só. luz que está saindo do seu celular, a luz que está saindo do seu computador, a luz que está saindo da TV, ou a luz que está em cima da sua cabeça, é sol. Para o seu cérebro, ele está em pleno dia. Ah, olha só. A sua melatonina está lá embaixo. Sabe o que vai acontecer? Aí ele desliga isso tudo, vou dormir. Aí, pum, vai fritar. Aí ele chama isso de insônia, ele vai no meu consultório e fala que está com insônia. Isso não é insônia. Isso é insônia no sentido de dificuldade para pegar no sono. Mas não é a doença insônia. Isso daí é o mau hábito noturno. Então, na verdade, as pessoas... Aí você imagina o que está acontecendo. Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram que coincidiu com a pesquisa lá de São Paulo. 75% das pessoas têm pelo menos 2 queixas relacionadas ao sono. É todo mundo, né, não? 75%. Os outros é porque eles não viram essa pesquisa e não deu tempo para responder, né? 75% é todo mundo. Não, mas é verdade. Por que todo mundo está dormindo mal? Porque está todo mundo ansioso e está todo mundo com maus hábitos noturnos. E isso está reverberando na má qualidade do sono. Então, o indivíduo passa o dia inteiro ansioso e quando chega à noite, está cheio de luz. Aí junta um com o outro, não vai pregar o olho. Quer ter boa qualidade de sono? Viva bem durante o dia, gerencie seu estresse, faça atividade física, medite, organize seu tempo, chegue à noite, aprenda uma coisa, pelo menos 1 hora antes de dormir, você tem que diminuir o estímulo cerebral, principalmente o luminoso. Hoje tem ferramentas legais, você bota filtros de luz branca no celular, no computador, entendeu? Então, diminui a luz do quarto o máximo que você conseguir. Então, existem alguns artifícios, porque tem gente que fala assim para mim, doutor, você é maluco, como é que eu vou desligar meus aparelhos do celular, essas coisas 1 hora antes de dormir? Isso aí, 20 anos atrás, tudo bem. Não me vem com esse negócio, não. Para isso, é que se inventaram esses filtros, para que minimize o impacto da luz branca, entendeu? Sim, então vamos lá, gente, só para aproveitar essa oportunidade para ajudar vocês efetivamente. Então, assim, para que vocês possam mudar essa realidade que vocês estão sentindo, todos esses sintomas que são desesperadores, porque eu sei bem como que é, vocês vão precisar mudar os hábitos de vocês, tá? Não tem milagre, não tem remédio que vai fazer essa mágica, se vocês estão esperando, vocês vão precisar mudar os hábitos de vocês, já que são os hábitos e os pensamentos que estão levando você a esse descontrole. Então, assim, eu gosto de reforçar, porque às vezes a gente fica querendo uma mágica e não tem, é esforço que vocês vão ter que fazer nesse exato momento, né? Então, como ele colocou, cuidar do estresse de vocês durante o dia. É importante que vocês tenham pausas de relaxamento, porque eu tenho percebido, que eu ouvi aqui algumas pessoas dizendo, que por conta do teletrabalho, home office, as pessoas estão trabalhando cada vez mais, né? Então, não tendo hora de almoço, porque estão lá comendo alguma coisa, estão atendendo o telefone, vendo as coisas, reuniões constantes, começando cedo e terminando mais além do horário que vocês estavam trabalhando. Então, vocês é que vão precisar colocar limites, tá? Então, não vai ser alguém que vai aparecer e vai fazer isso para vocês. Vocês vão precisar colocar limites. Hora do almoço é hora do almoço, vocês precisam se desconectar. Entendo que vocês sentem a pressão, que é a pressão externa, mas ou vocês fazem isso, ou vocês vão pifar.
porque os sintomas estão aí para dizer que não está legal, que você precisa fazer alguma coisa. Então, coloque sim limites de horários. É importante vocês terem micro-intervalos, seja um intervalo para levantar, tomar uma água, ou levantar, tomar um café, ou levantar, tomar um chá, levantar, para que vocês tenham esse tempo de pausa, porque como o Pablo falou, a gente fica em estado de tensão e alerta constante. Então, esses micro-intervalos, eles servem para dar uma quebrada, porque aí quebra, vocês retomam de novo, e pensando até na qualidade do sono de vocês. O que vocês fazem durante o dia vai impactar à noite. Fazer atividade física. Hoje, mais do que nunca, não tem mais justificativa. Eu não posso sair por causa do Covid. Hoje tem diversos aplicativos, professores, programas que estão mostrando, facinho, você pega em qualquer horário, vocês conseguem fazer. E para todos os níveis, para todas as pessoas que têm facilidade, que têm dificuldade, porém depende de vocês agora. Estabeleçam esse compromisso até para salvar vocês. Se vocês estão com sintomas graves, está na hora de fazer essa modificação. Alimentação, ter uma qualidade na sua alimentação, uma alimentação mais saudável. Tudo bem que se de repente você come tudo que encontra pela frente e ir para o outro extremo, está fora de cogitação, mas comece a incluir pequenos hábitos, né? Sei lá, eu como arroz, feijão e carne, né? Comece a incluir aí um legume, uma verdura, não tem problema, você vai fazer isso para toda a vida, precisa ser de uma hora para outra, mas vocês precisam modificar isso, né? Então, ter a higiene do sono, protocolo, né? Defina até que horas é que vocês vão trabalhar, até que horas que vocês vão assistir televisão, até que horas que vocês vão ficar vendo rede social, porque rede social ativa muito a ansiedade, né? Dá, às vezes, aquela sensação que tá todo mundo feliz, só você que tá com problema, que tá todo mundo produzindo e você tá parado. Então, vocês precisam colocar uma pausa nesses horários, desses estímulos. Notícias ruins também, né? A gente precisa ter uma notícia geral, não precisa saber os detalhes. Se você percebe que isso altera o humor de vocês, deixa vocês mais agitados, deixa vocês mais preocupados, pare de fazer isso. Se afaste de pessoas tóxicas também, daquelas que só vêm trazendo notícia ruim. Ou quando você dá uma ideia, ela fala que não vai dar certo, que é muito difícil. Nesse momento é o momento que vocês precisam se proteger. E aí vocês precisam se afastar. Vocês fazendo isso, grande chance de ter melhoras e minimizar o impacto dos sintomas. Mas se vocês continuarem com essa vida que vocês estão levando, com essas pressões que vocês estão vivendo, a gente já sabe, né, qual que vai ser a história, não precisa nem dizer aonde que isso vai parar. Agora, se vocês estão tendo as suas tentativas, estão fazendo seus movimentos, né, como ele falou, poxa, mas mesmo assim, né, não estou conseguindo resultado, eu não estou conseguindo fazer sozinha, então está na hora de pedir ajuda. Tá, gente? Não, eu falo até porque eu mesmo sendo psicóloga, tendo muitos conhecimentos, tem um momento que a gente precisa do outro, que sozinho não dá. Como ele falou, usar a boca, a fala, né, para sair. Então, vocês estão sentindo essa dificuldade, procure ajuda, psicoterapia, faço atendimentos online, tá? Então, para quem de repente não é de Brasília, eu estou atendendo online de uma forma geral por causa do Covid, né? Então tem essa opção. Estou com um grupo de desafios vencendo a ansiedade na quarentena. Eu separei 21 atividades práticas, fáceis, para que vocês possam utilizar no dia de vocês e que vocês consigam modificar essa realidade. Então, as pessoas que estão participando do grupo estão gostando. Toda segunda-feira eu abro um grupo. Estou com um grupo novo, dá para vocês entrarem se vocês fizerem inscrição. Tá tudo na minha bio. Lá na minha bio tem os links para psicoterapia, para o grupo de desafios, se vocês tiverem alguma dificuldade, né, de fazer sozinho. E o Pablo também tem algumas ideias, algumas coisas que você está fazendo que eu gostaria que você falasse que pode ajudar o pessoal nesse momento. Eu tenho esse projeto, né, no Divã, que toda segunda-feira a gente bate um papo com todo mundo que participa. É uma coisa bem interativa. E tenho esse livro, né, de depressão que eu disponibilizei gratuitamente em forma de e-book, está lá na minha bio. É um livro de descomplicando aí as doenças mentais, para que todo mundo possa entender o que é uma depressão, o que é uma ansiedade, o que não é
esse tipo de transtorno, isso é muito importante. Então, nem toda tristeza é depressão, nem toda ansiedade é um transtorno de ansiedade. Legal. Então, eu costumo dizer que na psiquiatria a gente tem dois tipos de problemas em relação a pacientes. Eu tenho aquele paciente que não está doente, só está sofrendo, mas quer estar doente para tomar um remédio, para aliviar o sofrimento. E eu tenho o paciente que está doente, que precisa de tratar, mas que por preconceito, que por resistência não quer tratar. Então nós temos esses dois pacientes são problemáticos, porque esse paciente aqui, eu preciso convencê-lo que ele precisa. Aí, porque ele acha que remédio psiquiátrico é forte, porque remédio psiquiátrico vicia, porque tudo é tarja preta, porque ele vai ficar babando, ele vai perder o tesão, ele vai engordar. Eu não quero remédio psiquiátrico, doutor. E ele está muito mal. Então, o preconceito, nesses casos, afasta ele da ajuda. Aí eu tenho que gastar um tempo para convencê-lo que ele é doente. Mas confesso que esses nos motivam. Agora, por outro lado, existe aquele paciente que eu preciso convencer que ele não está doente. Que ele só está sofrendo em razão de alguma coisa na vida. E alguém falou para ele ir ao psiquiatra porque lá tem um remedinho bom para ele tomar. Você quer uma coisa que o paciente, quando chega na minha consulta e perde 10 mil pontos comigo logo no início, é assim. Doutor, aí eu pergunto, mas não, o que eu posso ajudar? Aí ele fala assim, ai, doutor, eu queria um remedinho para... O tal do remedinho. Eu falo, gente, não tem remedinho, não existe. Aí eu falo assim, vem cá, as pessoas vão no oncologista pedir remedinho? As pessoas vão no ginecologista pedir remedinho? As pessoas vão no cardiologista? Por que na psiquiatria tem esse raio desse remedinho? Por que tem esse negócio? Cara, não tem remedinho. Ou existe uma doença que precisa ser tratada, ou não existe uma doença tratada do ponto de vista medicamentoso, ou não existe uma justificativa para tratamento medicamentoso. Preste bem atenção. Quando eu estou falando isso, eu não estou negando a dor humana. Eu não estou negando o sofrimento. Eu só estou falando que a ferramenta para isso não é o remédio. São outras ferramentas de saúde. A terapia, a meditação, a atividade física. Então, o medicamento, ele compõe uma série de medidas para tratar as pessoas. Legal. E nós vamos usá-lo quando justifica, quando tem um critério de doença, de diagnóstico. Aí a gente entra junto com todas as outras ferramentas. Quando não há um critério diagnóstico, não entra o medicamento, entra as outras. Porque não é porque você está sofrendo, não é porque você está com desconforto emocional que não precise de ajuda. Não é isso. E às vezes precisa e muito. Até porque se você não se cuidar, aí sim você poderá adoecer e precisar de mim. Mas é muito importante isso. Para você ter uma ideia, há uns 10 anos atrás, uns 15 anos atrás, foi feito um estudo nos Estados Unidos com pessoas que usavam antidepressivos. Pasmem, 30% das pessoas que usavam antidepressivos não tinham critério diagnóstico para depressão. Uai, doutor, e por que usa? Porque tá ruim de viver. Porque o casamento tá ruim, sabe? O casamento tá ruim. Aí tá sem graça a vida. Vou lá no psiquiatra. Aí o que o psiquiatra faz? Ele tem 5, 10, 15 minutos para te atender. Aí ele quer. Aí ele te dá um antidepressivo. Vamos, isso aqui que você vai melhorar. Próximo! Eu tô aqui porque tô com problema com meu filho. Tá legal não? Tô com um probleminha. Tamo aqui. Próximo! E assim vai. Então, na verdade, as pessoas estão tomando. Eu tenho uma frase muito forte que eu uso nas minhas palestras, que eu falo. As pessoas estão tomando psicotrópicos para darem conta de viverem suas vidas. Exatamente. É isso que está acontecendo. A vida está ruim, eu tomo um remédio para dar conta de viver minha vida ruim. Porque é mais fácil. É mais fácil eu estar anestesiado para viver a minha vida ruim do que eu mudar a minha vida ruim. Concordo, às vezes nem é tão fácil. É verdade.
Dá trabalho, sai caro, às Não, vezes. não, e às vezes são problemas realmente graves, sabe? Então, assim, quando eu estou falando isso, não é no sentido de julgar, eu não julgo paciente meu, eu não julgo pessoas que não faço isso, porque eu não sei se eu estivesse no lugar dela, também não estaria fazendo a mesma coisa, sabe? Sim. Então, eu estou falando mais do ponto de vista filosófico, conceitual, do que propriamente dito condenando pessoas que fazem isso. Sim. Porque só quando a gente passa por uma dor humana é que a gente sabe, né? Mas o importante, isso tudo eu falo para quê? Para a gente buscar sempre um estilo de vida que proporciona saúde física e mental. Quanto mais você viver dessa forma, mais longe você estará do adoecimento. Mais longe você estará da necessidade de um medicamento. Perfeito. Se você come sal o dia inteiro, bebe cerveja e tem uma barriga enorme, você está muito próximo de um remédio para hipertensão. O pensamento é o mesmo. Se você se enche de doce, de macarrão, de arroz, disso, daquilo, você está muito próximo de um remédio para diabetes. Se você faz o contrário, você bota o remédio lá distante de você. Você bota as idas aos hospitais lá longe de você. Na saúde mental é a mesma coisa. Quanto mais estresse, quanto pior você vive, mais próximo você está de um remédio psiquiátrico. É a mesma coisa. Então eu não tenho dúvida. Muita gente está adoecendo porque estão vivendo mal. Estão vivendo mal. Então a gente tem que estimular, e esse livro que eu tenho, essa é a fórmula, é um livro de estímulo ao estilo de vida, para que as pessoas consigam ter a plenitude cerebral, mental, emocional, a partir de um estilo de vida saudável. Perfeito, Pablo, isso que você falou, justamente porque eu vejo assim, a resistência de muitas pessoas em relação à medicação é até que me estimulou a te chamar para falar a respeito, porque a falta de informação, de conhecimento, acaba gerando determinados conceitos ou preconceitos que podem afastar a pessoa realmente de um tratamento mais eficiente, né? Então, existem pessoas, como ele colocou, que muitas vezes vai precisar, mas existe aquelas outras que, se mudar o hábito, que é boa parte da gente, né, de uma forma geral, porque eu me incluo nisso, eu cuido bastante para eu ter uma vida saudável, justamente por conta disso, porque várias coisas que você faz para ter uma vida saudável vai afastar você de muitas doenças e de viver uma vida infeliz, que não vale a pena ser vivida, né? Então, realmente, nós temos muitos desafios na vida e nós precisamos estarmos bem, equilibrados para enfrentar essas dificuldades, né? Então, assim, eu quero agradecer, porque daqui a pouco tá acabando, ai meu Deus do céu, vem acabando mesmo, né? Como sempre, a nossa live, se a gente deixar, fica 2 horas, facinho, facinho. Então, eu quero agradecer, você realmente trouxe muitas informações e foi bastante esclarecedor, de uma forma simples, que ajudou, pelo que eu estava vendo aqui, as pessoas responderem, a entender bastante. Pessoas, infelizmente, como a gente tem um tempo, eu vi aqui várias perguntas, mas não deu tempo para pegar, não ia dar tempo. Tem algumas perguntas que as pessoas fizeram aqui que eu nem coloquei, mas depois eu vou dar uma lida. Como eu até iniciei, de repente eu vejo com o Pablo um outro horário para a gente dar continuidade, porque realmente, às vezes é pouco tempo, muita informação, e às vezes a gente precisa esclarecer um pouco mais. Mas de cara, gente, mudem o hábito de vocês, mudem o estilo de vida de vocês, porque senão vocês vão continuar tendo esses sintomas e se prejudicando cada vez mais. E a ideia nossa é que a gente tenha uma vida que vale a pena ser vivida com mais prazer. Então mudem o hábito de vocês a partir de agora, que já está na hora de se preparar para dormir. Então já mudem agora, porque isso já vai ter um efeito bem positivo na hora do sono, tá? Então, obrigada, Pablo, mais uma vez, e a gente vê aí um outro horário para a gente poder continuar esse bate-papo. Eu que agradeço aí o convite de vocês, o seu convite para estar aí com vocês que estão nos assistindo nessa hora, né? 10 e tanto. Mas compartilhar conhecimento, esse é o meu maior prazer, esse é o meu maior dom que eu faço, como eu faço prazer. Então, mais uma vez, obrigado e que todos tenham uma excelente noite, de momento de muita reflexão. E vamos mudar. Nós estamos num momento de mudança de mundo, mudança pessoal, mudança social. Então, eu espero que todos utilizem esse momento de dor, de ansiedade, de angústia, para se transformarem, para a gente sair melhor do que a gente entrou. Essa é a ideia.
Perfeito. Gente, só lembrando que nós não viemos nessa vida a passeio, nós viemos aqui nos desenvolver e ser melhores. Então aproveite, como ele falou, essa oportunidade para ser melhor. E até a próxima, tá? Beijos, tchauzinho. Até mais, tchau, tchau. Tchau.